Vamos aguardar o pessoal. Oi, Rafa. Conseguiu conectar? Consegui, professora? Pronto. Tudo bem? Tudo. Você tá no escurinho aí? Daqui a pouco eu vou participar de uma festa. Eu tô dentro do carro. É uma festa surpresa que a gente tá programando aqui. Ah, é? Opa, que legal! Amiga, amigo, Aham. que legal, que bom. É da família. Da Ah, família. muito bom, Daí, legal. daí não tem tanto problema. Isso é verdade. A Professora, gente. você tá bonitona, professora. Sextou, Ah, né? fui cortar um pouco meu cabelo, menina. Eu precisava, porque só de rabo e tava sem corte. Eu cortei final do ano passado, né? Eu sempre corto duas vezes no ano, três. E aí a gente em março, né? Mais ou menos abril, maio que eu corto de novo, depois outubro, depois final de ano de novo. Aí a gente entrou em greve, entrou na pandemia aí, e eu evitei de sair, né? Então, agora que está um pouco liberado mais para ir cortar, eu falei, ah, deixa eu ver se ele me atende, porque daí você sabe que você vai, corta seu cabelo e tudo mais, né? Vai mais tranquilo. Então, aí eu pude cortar um pouquinho. Ficou lindo, professora. Ah, obrigada, obrigada. Tem que dar um jeitinho, né? Porque senão tem que ser alguma Uhum. coisa para, né? Deixa eu ver, Verdade. a Érica tá entrando, pedindo para entrar e eu tô conversando. A minha cadelinha ali, ó. Dá para ver? Dá, professora. Tá? Tá ali, ó. Tá, Aham. tá operadinha. Ah, não pode mexer daí. É, ela tá quietinha ali, ela aqui dentro ela fica quietinha, deitadinha. Aí ela. Ah, a professora fica toda chiquitona. Aí, ó, tá Hoje vendo? a professora fazendo sucesso. É, deu uma cortada, Érica, né? Já passou da hora de eu cortar, eu sempre corto, mas agora deu certo, deu ir lá para cortar, tá? Bom, nossa aula hoje também, meninas, é bem tranquila, tá? Hoje seria uma revisão de pernas, né? De asas também dos insetos, tá? Em que a gente programou essas aulas aí no nosso plano de ensino com o intuito de voltar à aula presencial, né? Mas como não foi possível, então a gente vai fazer da maneira que a gente puder, então. Então, mais mesmo para que a gente possa estar relembrando, aí eu nem sei se eu vou conseguir, olha, eu acho que eu não vou conseguir partilhar muito bem. Eu fotografei ao invés de mostrar. Tá dando para ver essa tela inicial aí?
Vê se ela tá, Sim, professora. tá? Ah, professora. Tá carregando. Eu só acho que eu não vou conseguir ir para frente. Opa, vou sim, que bom. Um outro teste que eu fiz não estava dando e eu achei que eu ia ter que abrir um por um. Então, é só mais mesmo uma revisão, né? Uma vez que vocês já têm um prévio conhecimento, né? Ainda bem, desses bichinhos, e seria mais porque eu gosto de pegar em aula prática e ficar sempre revisando com vocês, porque, naturalmente, vocês sabem que eu fazia também essas avaliações de forma prática, que é o ideal, né? A gente vê até onde que o aluno, diante desse inseto, estando né, com ele sobre o seu olhar, a sua observação, esse aluno é capaz, então, de me dizer, de me esclarecer a respeito dos apêndices, dessas características, então, externas que o animal apresenta, né? Então, coloquei aqui algumas fotos que fica melhor, eu acho, do que eu ter que ficar mostrando aqui, que às vezes fica muito pequeno para que vocês observem os bichinhos. Então, eu coloquei a fotografia para a gente melhor ver, tá? Então, a princípio, a gente tem aqui uma barata d'água, tá? Não sei se você... Oi, Bruno! Não sei se vocês se lembram, né? Professora, saudade. Também. Vocês devem lembrar muito bem. Eu acho que vocês até gostavam bastante de estar em contato com insetos também, mesmo não sendo a área que vocês vão escolher, mas que é uma coisa bastante interessante, né? E aí vocês viram que essa barata d'água não é uma barata e nada mais é que parente da Maria Fedida, né? Onde já se viu uma coisa tão grande aí ser parente de outros tipos de percevejos, né? Mas que a gente tem, então, essas características que a gente apresentou para vocês e por isso que os fazem estar tudo dentro de uma ordem. E como os hemípteros, né, falei para vocês que eles são, essa ordem de hemíptera, ela é subdividida, seja na subordem Homóptera e na subordem Heteróptera. Homóptera por quê? Porque os hemípteros, homópteros, eles vão ter a característica diferenciada pelas asas, tá? Então, a gente define lá no quarto semestre, né? Hemíptera tem o quê? Asa, hemiélitro, né? Aí, depois vocês chegam agora na entomologia e vê que tem homóptera e heteróptera dentro de hemíptera. Por quê? Porque tem, então, essas características diferenciadas desses grupos, né? Por qual motivo? As asas. Então, o Homóptera vai ter as asas todas iguais, sem ter o élitro associado ao restante da asa, que é membranosa, e a heteróptera, aí sim entra a barata d'água. Hétero, 2. Então, quer dizer que esse hétero, ele tem metade da asa, então, que é élitro, e a metade membranosa. Então, aí nós temos essa característica, então, que faz esse diferencial dessa asa, né? Além da gente olhar essa diferença de asa aí também, a gente vai notar os outros apêndices, então, por exemplo, as patas, então. Quando a gente olha uma barata d'água, então, a barata d'água é totalmente diferente, olha, ela possui esses apêndices um diferente do outro, né? Então, nós vemos aqui uma maior voltada para frente, que é um apêndice bastante robusto também. O segundo par já é mais mediano e depois nós temos um terceiro também bastante grande, robusto e que a gente olha que ele sempre é mais achatado. Isso devido às características, né, às adaptações que esse animal também teve, tanto para se alimentar, então esse primeiro par de patas é uma dessas características que auxilia esse inseto
a fazer, então, a sua alimentação, já que ela é diferenciada. E quem lembra do nome, então, desse tipo de pata aqui, pessoal? Fala aí para mim. Aí tinha, então, a andatória, né? Não é? Essa Tinha a primeira. natatória. Ah, Como é que é? Como é que fala? Andatória? Não é andatória, né? todas elas vão ser utilizadas para andar, né? Para Sim, mas são 3 apêndices diferentes, né? Isso. Mas, Saltatória. hã? Não é só... Saltatória. O Bruno tá tentando falar. Essa primeira aqui seria prensora. Lembra? Professora. Isso. Tô precisando, Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Olha lá. Essas garras, então, olha aqui, ó. Todos eles vão ter o último artículo, vai ter aqui essa garrinha, né? Mas que a gente pode ver que essa é bem chata, e aqui, gente, a gente tem uma reentrância, que quando ela fecha isso aqui, forma como se fosse um alicatinho, prensa ali, tá? Então, acaba fechando dessa forma ali. Então, a gente chama de prensora. Esse bichinho aqui, ele pode catar outros bichos até maiores, né? Catar peixinho, alguma coisa. Então, apreende ali, tanto para se defender, como também para capturar outros animais, tá? Então, o primeiro aqui, as primeiras patas, então, as primeiras pernas, são chamadas de prensoras. Quando a gente olha as outras, é lógico, todas elas em si, elas vão ser utilizadas para locomoção. Mas a gente olha, então, essas pernas e mais do tipo achatado, a gente já leva em consideração que esse animal, então, alguma coisa ele tem a ver com o ambiente aquático, né? Que vai servir, então, para nadar. Então, seriam patas natatórias, principalmente essas últimas aqui, porque essa a gente quase não vê uma diferenciação tão grande, tá? Então, o que mais vai estar envolvido com essa natação é aqui o último par, então, de patas, tá? Então, hoje nós vamos falar mais isso aqui desse hemíptero, então, tá? Aqui, olha, até a gente observa também pelos grandes, olha, isso aqui ajuda bastante também na flutuabilidade também dela durante o nado, tá? Auxilia bastante. Aqui um pouquinho mais, a foto dela. Aí depois nós temos um outro grupo aqui, que vocês lembram qual é o nome dessa ordem? Professora, Pode perguntar. com a foto aberta? Eu tô o quê? Com a foto aberta aí ou Não não? tá aparecendo, gente? Não, só tá na pasta. Você tá brincando? Puta merda. Juro que eu pensei que já tava mostrando para vocês. Será que eu vou ter que mostrar de uma em uma? Abrir e mostrar de uma em uma? Agora, nada? Não? Apareceu sim. Então tá. Agora tá passando. Tá. Então, olha, as patas prensoras, que são as primeiras, tá? Então, aí a gente tem essa pata prensora. E esse restante aqui, principalmente as traseiras, são as natatórias, então, tá? Aqui, olha, os pelinhos que eu mostrei, então, que eu falei, tá? Que vai servir para que elas, então, nadem. Vou voltar aqui para trás. Ainda estão vendo? Sim. Sim, né? Então, tá. Aí nós falamos, então, das asas, onde nós temos dentro de hemíptera os heterópteras, que vão ter o primeiro par de asa, se caracterizando por ela apresentar dois tipos ali em uma mesma asa, que é o quê? Ter uma parte dela em forma de élitro, que é dura, e depois o restante aqui nós temos essa asa, então, sendo membranosa. Por isso que é hemiélitro, então metade de um élitro, tá? Bom, passando. Agora dá para ver? Sim, perfeito. Então, qual seria essa ordem aqui para esse indivíduo? Andatória e saltatória. Não, qual é o nome da ordem primeiro? Quem lembra? Isso aí é ortóptera. Ortóptera, né? Então,
dentro de Orthoptera, a gente tem grilos, gafanhotos, esperanças, né? Então, todos esses bichinhos aí. Então, a gente está vendo aqui a lateral dele, onde mostra, então, esses pares de apêndice, tá, gente? Deixa eu ver se tem ele mais perto. Não. Então, nós temos aqui, para começar, também temos a asa. E quem lembra que é o tipo de asa desses ortópteros? Tegna. Oi? É tegna. Tegmina, ou então pergaminácea também, né? Então, porque parece um pergaminho. Então, não é membranosa, apesar de ser fina, ela tem uma outra constituição um pouquinho mais grossa. Por isso que é chamado de tegmina, então, tá? Então, asas desses indivíduos, então, de toda ordem vai se apresentar dessa forma. São tegminas. Depois nós vemos aqui essas patas, então. 3 pares de patas, por isso que eles são desse grupo hexápoda, que quer dizer que tem 6 pernas, né? E nós temos o primeiro par, o segundo par e o terceiro par. Quando a gente observa, então, os 2 primeiros, a gente não vê uma diferenciação tão grande, né? São patas locomotoras? Todas elas são. Só que quando a gente olha esse terceiro par de pernas, então, a gente nota que é muito diferente das 2 primeiras, né? A gente já vê esse fêmur muito avantajado em relação aos outros e vemos também, olha, essa tíbia bastante grande, né? Uma constituição bastante grande entre o fêmur e a tíbia também. E isso vai ter qual função, então, nesse grupo, gente? Por que eu tenho essa perna tão diferenciada? Qual seria a função dessa perna? Quem lembra? Para saltar? Saltar, lógico. A gente sabe que grilo salta, gafanhoto salta, esperança salta, né? Então, é esperado que tenha uma adaptação desses insetos, então, para esse tipo de vida que eles têm, né? Que são insetos, então, acima de tudo, saltadores. Então, é necessário que essas pernas, então, sejam associadas a esse grupo, uma vez que existe essa necessidade, essa função de saltar. Então, por isso que a gente tem essas pernas aí bastante grandes, né? Volumosas, um fêmur bastante grande. Isso tem lá dentro uma musculatura bastante avantajada para suportar, então, né? E providenciar esse tipo de salto que o animal precisa também. Se a gente vem aqui, a gente tem outro Orthoptera também. Talvez não seja conhecido de alguns. Fico pensando mais na Thaís também, que a Thaís fez zoologia dos invertebrados há muito mais tempo do que vocês. Talvez ela não se lembre, mas essa é a paquinha, né? Vocês se lembram da paquinha, que ela é bem diferente, então, dos outros ortópteros, então. Então, a paquinha também é parente do grilo, do gafanhoto e da esperança, né? Também temos na paquinha a presença, então, dessas asas aí, olha, também pergaminácea. Só que quando a gente olha para a paquinha, eu devia ter tirado uma foto bem melhor do que isso aqui. Quando a gente olha, a gente vê que essa asa é bem menor do que de outros ortópteros. Por quê? Porque ela não utiliza isso para voar, gente, tá? A paquinha, diferente dos outros ortópteras, ela é, então, um inseto mais edáfico, que fica mais realmente junto ao solo. E isso a gente percebe também que o modo de vida desse ortóptero é diferenciado devido, então, a essa composição de patas, tá? Não é tão aí visível, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco para vocês a foto, olha. A gente já vê que a asa não é tão grande, tá? E quando a gente traz para dar uma olhadinha nessas patinhas, a gente vê que é uma pata totalmente diferente
dos outros ortópteros, tá? Então, quem é que se lembra qual é o nome dessa pata da paquinha? Escavatória. Hã? Escavadora, né? Coisa assim. Isso, escavadora, né? Ou escavatória, mas é escavatória mesmo, tá? Deixa eu ver se tem alguma que mostra a perninha dela melhor, mas acho que não vai. Olha, já se a gente olhar as pernas dela, ela já não tem uma perna tão diferenciada como os outros. Por quê? Porque ela escava o solo, ela vive mais enterrada, tá? Então, é lógico que ela não anda, não fica o tempo todo enterrada, mas que a maior parte ela vai fazer a sua escavação e fica debaixo do solo, principalmente quando ela quer fugir de predadores, tá? Então, esse primeiro par de patas de pernas é diferenciado porque ela escava então o solo para se esconder, tá? Então, bem diferente dos outros aí. Aqui também mostrando, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, tá? Então, dá para ver, olha, que tem garrinhas e ela é bem chata. Então, isso faz com que, ao mesmo tempo que o solo seja perfurado, ele seja empurrado com, né, bastante solo cada vez que ela escava, então. E escava muito rapidinho esse inseto, tá? Ela tem uma rapidez muito grande mesmo para escavar o solo. E aqui nós temos um outro bichinho também. Quem lembra a ordem desse? Mantódea. Mantódia, né? Até o nome já é meio assim poderoso, né? Que parece mesmo Mantódia, né? Então temos os mantódios aqui, representado pelo louva-a-Deus. Então também até parece um pouquinho com os ortópteros, mas ele tem características diferenciadas, né? Que o põe então em uma ordem específica dele, tá, gente? Então, um animal bastante bonito também, com pernas bastante grandes aqui, que também salta também, mas não é tão ali grande, é mais para uma impulsão na hora do voo, né? Não é tão grande ali quanto a dos ortópteros, que realmente promove um salto bastante grande e vários saltos. Ele vai utilizar essas pernas mais para um salto para voo mesmo, né? Mas quando a gente vem para esses apêndices anteriores, que é o primeiro par de pernas, a gente já nota que são pares de pernas bastante diferenciados, tá? Então, a gente olha aí esses braços mais robustos, longos também, tá? E que normalmente esse inseto em repouso estão com essas 4 patas apoiadas e sempre essa levantada, tá? Utilizadas também para a sua alimentação, tá? A partir dela que vai ser utilizada, então, essas patas para conseguir, então, pegar a sua presa. Então, qual seria o nome dessas pernas, gente? Alguém lembra? Raptoras. Esse primeiro par de pernas? Não é raptoras, né, professor? É outro nome, né? Raptórias. É isso mesmo, para raptar, né? Então, através desses braços, ele se distende bastante e ele rapta, né? Então, por isso que é chamada de raptatória, então, essas patas, tá? As outras, então, mais para se locomover e saltar, então, tá? Então, aqui o que é importante dentro de Mantódia, o grupo dos louva-a-deuses, então, são o primeiro par de pernas que são raptatórias. E aqui nós temos como chama? A ordem. O Bruno está afiado. Coleóptero, né? Coleóptera, bem esse grupo bastante típico, né? De asa o quê, Bruno? Élitra e membranosa. Élitro, o primeiro par, né? Que é a característica típica, e o segundo par é membranosa.
E o tipo de patas aqui, gente, se a gente olhar como um todo, a gente não vê ali diferença alguma. Então, são pernas realmente que são pernas para locomoção, caminhar, né? Para andar, então, tá? Aqui um grilo também, olha, que a gente mostrou, quase tal a paquinha também, né? Que tem umas asas até mais diminuta, porque também são, então, ortópteros mais rasteiros, né? Mas que salta bastante, ao contrário da paquinha. Então, nós temos, olha lá, esse fêmur extremamente avantajado, grande, né? Em relação quando a gente compara com os outros pares de perna, tá? Então, também pernas saltatórias. Olhou esse fêmur, gente, tá grande, tá avantajado, acabou. É para saltar, então, mesmo, tá? Aqui temos um outro grupo, e esse grupo é o quê, Bruno? Já fica até aberto aí, Bruno, não precisa nem fechar o... Qual seria? Himenóptera? Himenóptera, né? Himenóptera. Então, nós temos aqui, qual seria esse tipo de perna, Bruno? Não lembra? Normal, né? Tá. Por causa dos pelos, né? Polinizadora, né? Hã? Polinizadora, né? Coletora, que a gente chama, né? Então, Coletora. isso. Nós temos os himenópteros como sendo as abelhas, né? As abelhas, os marimbondos, como é que fala? As vespas, as formigas também, tá, pessoal? Mas não é por isso que todas elas terão essas patas peludas desse jeito. Essa tem porque essa é a espécie e essa pata é coletora. Muitos pelos, então, em patas, isso indica que o inseto é um inseto coletor. Então, pólen, gente, vai ficar agregado, colado aí quando esse inseto, então, visita as flores, tá? Quando a gente vai tratar de um outro himenóptera, que seja ali uma apis mellifera, ela não vai ter essa perna tão peluda, mas ela vai ter ali, nesse último par de pernas, um localzinho que parece um pocinho. É diferente, é um local onde ela utiliza como se fosse um reservatório, onde ela coloca ali néctar, onde ela coloca pólen, tá? Então, é a corbícula que a gente fala. Então, alguns tipos de abelha vão possuir essa corbícula, onde ela vai carregar. Todos os restos das abelhas, professora, que não tem pelo, então tem corbícula? Também não. Algumas terão corbículas, algumas outras não terão essa corbícula. Então, como que elas carregam um alimento ou outras coisas que elas têm que levar para a sua colmeia? Leva através do papinho que elas, né, vão comer, que nem a abelha limão. A abelha limão não tem como trazer esse alimento. Então, ela come. Ela come, e depois, então, ela deposita esse alimento que ela trouxe ali no papinho dela, né? Ela tem um papo diferenciado, onde ela come e que não vai para a digestão e que depois pode ser, então, trazido, né, para essa colmeia dela. A abelhinha limão, para começar, é uma abelhinha sem ferrão também, mas que é o diabo das outras abelhinhas silvestres aí que a gente tem e que não tem ferrão. Elas são abelhas assim que elas vão e tiram todas das outras, tira cria, toma ninho, é uma desgraceira. Toma mel, cera, pó, olha, o que for que elas tiverem ali em depósito dentro da sua colmeia, elas roubam tudo. Então, bem complicado. E aqui nós temos o tipo de asa, que o tipo de asa, então, aqui, bem simples, né, Bruno? São asas membranosas, né? Bem simplesinho, de todos os indivíduos que forem de himenóptera terão as asas membranosas, seja formigas, seja marimbondos, vespas, todos eles membranosos. Ah, mas formiga não tem asa. Tem sim, gente. No período da reprodução,
né? As rainhas ou os zangões que vão voar para esse acasalamento, eles vão ter então as asas então para poder voar, porque esse acasalamento ocorre em voo, então. Aqui é a mesma coisa, mostrando esses pelinhos, tá? Bem intensos, isso daqui fica muito cheio. Aqui é Maria Fedida, mostrando também outra que tem, né, metade o élitro, ó, que é bem visível, e a outra metadinha aqui a gente vê que a asa é bem molinha, então, e entra dentro dos hemípteras. E, ao contrário da barata d'água, nós temos dentro da Maria Fedida, olha, as patas somente, então, ambulatórias, né? Só para fazer, então, o andar, só para andar, então, mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também, olha, o ortópteros, os coleópteros, que a gente já mostrou um antes, élitro também, que esse é o tipo de asa e todos eles terão o élitro como sendo o primeiro par de asa e embaixo o segundo par de asa é membranoso, tá? Então, aqui não tem-se muita diferença das patas que são utilizadas para caminhar, tá? Alguns desses coleópteros vão possuir, então, algumas patas que são adesivas, tá? Utilizadas ou lá para o nadar, ou para agarrar, né? Tentar ter uma maior adesão ao local onde eles estão, tá? Muitas vezes esses discos aqui são mais adesivos para não escorregar. Eles são bastante, se a gente passa a mão, parece um veludinho, tá? Então, não é como a garrinha desse anterior aqui que eu passei, aqui, né? Que é onde a gente só vê essas garrinhas. Então, que vai ajudar eles a se fixarem de uma certa forma, porque é uma unhinha bastante fina. Mas que no normal isso aqui é para agarrar somente para poder fazer o andar, a caminhada, né? Então, aquele último, ele já tem mais alguns diferenciais e que também são características de algumas espécies, tá? Vamos ver o que mais. Aí já voltamos então para cá. Bom, gente, acho que é mais isso, é só uma revisãozinha mesmo, só para não passar em branco também o dia de hoje, ok? Eu já anexo lá, coloco uma atividadezinha bem tranquila para vocês, tá? E o resto é aproveitar esse feriadinho aí, tá bom, gente? Aproveita fazer tudo hoje e amanhã, gente, para vocês curtirem domingo e a segunda, né? Tem alguns, não sei se vai ter que trabalhar no feriado, mas tomara que não, né? Você vai, Bruno? Tô de boa, hein, professor? Oh, vai. E, professora, vou trabalhar amanhã, domingo, feriado. Nossa, você é Nossa, que dó. supermercados, né, Élica? Não tem paz, né? Não. Isso. Acho que o único feriado que vocês aproveitam um pouquinho é o Natal e o Ano Novo, mas vocês ficam até as últimas horas também, né? Ano novo, pelo menos eu, porque daí ele fecha dia 31 e abre só dia 3. Aí. Pois é. Ai, nem falo. Mas são ossos do ofício, você vai ver. Mais pra frente você não vai mais trabalhar de supermercado, Élica. Nem... Tomara, professor. Você quer dar aula também, não quer? Não? Professor, o que vier para mim sair de lá tá bom. Não, mas você vai gostar de dar aula, você vai ver só, tá? Vai gostar de dar aula, com certeza vai. Bom, gente, então acho que é isso, tá? Por hoje, qualquer coisa é só bater um fio, a gente tá aí. Só não vou responder domingo de domingo e segunda. Até amanhã vocês podem me perguntar o que quiser, tá bom? Beleza, gente? Então, um abraço para todos, tá? Bom descanso. Tchau. Beijo, gente. Bom final de semana. Bom feriado. Obrigada para vocês também.